Olá, muito boa noite para você sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, através do Facebook e YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com todos os seus contatos a nossa live. É uma forma de levar a TV Kefas cada vez mais longe. Para nos acompanhar é muito fácil, estamos no canal 7.1 da TV aberta, no canal 2 da TV a cabo, através do nosso canal no YouTube. Você se inscreve, ativa o sininho de notificação para sempre que iniciarmos uma transmissão ao vivo, você ser notificado. Através da nossa página no Facebook, você também acompanha toda a nossa programação ao vivo. Precisamos muito da sua ajuda, então acompanhe a programação da TV Kefas e se torne um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e nos ajude a continuar evangelizando. E no Kefas Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção contra o câncer de mama. E para esse bate-papo, nós estamos recebendo a Lorena Quaresma, ela que é clínica geral e oncologista. Boa noite, Lorena, seja bem-vinda. Boa noite, Luane, eu agradeço o convite. Lorena, vamos começar falando então, o que é o Outubro Rosa, né? Qual que é a importância dessa campanha? O Outubro Rosa foi um movimento iniciado em Nova York em 1990 e foi uma campanha direcionada para a conscientização das mulheres sobre o câncer de mama. E desde então essa campanha se difundiu por todo o mundo e definiu-se o mês de outubro como um mês onde todos os organismos de saúde se mobilizam para lembrar não só as pacientes, mas todas as mulheres da necessidade de prevenção, de conscientização, de autocuidado, relacionada ao câncer de mama, mas atualmente não só relacionada ao câncer de mama, mas também relacionada à prevenção de outros cânceres, como o câncer de colo uterino. Doutora Lorena, e falando sobre o Outubro Rosa, né, quais são as ações que são intensificadas durante esse mês especificamente? Durante esse mês são startadas uma série de campanhas para lembrar a mulher de algumas responsabilidades que elas têm que ter. Por exemplo, o autocuidado, a realização do preventivo ginecológico, a realização da mamografia, o próprio cuidado com a sua saúde no geral. Então, tanto no sistema público de saúde quanto no sistema privado, uma série de campanhas de conscientização nos postos de saúde, nos hospitais, nas redes e mídias sociais de hoje, a gente tem essas campanhas lançadas para dar um oi para todo mundo e falar, mulherada, vamos se cuidar. Então, doutora Lorena, é importante lembrar também que essas ações elas são intensificadas durante o mês de outubro, mas também elas são muito importantes de serem lembradas durante todo o ano. Né? Exatamente. Eu acho que a saúde ela não tem que ter data específica. Nós precisamos cuidar de nós mesmos durante todo o ano. Inclusive, a gente tem pacientes que não fazem a mamografia no mês de outubro, mas que esse exame ele está programado para outros meses. Essa data foi estipulada simplesmente para a gente fazer uma chamada e voltar à lembrança de todos a necessidade do cuidado, porque a prevenção ela é muito menos dolorosa e ela é muito mais barata do que o tratamento. Doutora Lorena, então vamos explicar para quem está em casa, para as mulheres que estão em casa, o que é o câncer de mama. O câncer de mama é uma doença caracteristicamente que nasce no tecido mamário e ela tem uma capacidade de fazer com que essas células que nascem de uma maneira errônea, a partir de um erro de reprodução delas mesmas, elas se multipliquem de uma maneira desordenada e elas têm uma capacidade de gerar metástases, que são outros tumores, às vezes na axila ou em outros locais do corpo. Então é uma doença que, por definição, os pacientes chamam de uma doença maligna e que pode gerar prejuízos à saúde da mulher. Doutora Lorena, e o câncer de mama, ele tem algum fator de risco? Ele surge devido a algum fator ou ele surge de forma natural? Sim, hoje não só o câncer de mama, mas alguns outros cânceres, a gente consegue definir algumas coisas que podem aumentar os riscos, né? No geral, a gente sabe que uma vida sedentária é fator de risco não só para a mama, mas para uma série de outras doenças. A obesidade na mulher é um fator de risco, aumenta as chances do câncer. O tabagismo é um fator de risco, o etilismo é um fator de risco e a gente não pode se esquecer do histórico familiar,
Pacientes que têm parentes de primeiro grau com um histórico de câncer de mama precisa ficar atento e procurar um profissional de saúde para saber se esta relação familiar de um câncer de mama na família pode sim gerar ou não um risco aumentado de câncer de mama para aquelas mulheres. Doutora Lorena, e quais são as formas, então, de prevenção, de tentar prevenir a doença? A prevenção, ela vem combater os fatores de risco. Então, por exemplo, ter uma vida saudável, uma alimentação adequada e saudável é um fator protetor. Fazer exercício físico é um outro fator protetor. Além disso, estar atento aos exames de prevenção não é um fator protetor, mas me leva a fazer diagnósticos precoces. Não beber, não fumar. Esses hábitos em conjunto moldam um corpo mais saudável, protegem o nosso corpo não só do câncer de mama, mas de uma série de outras doenças. Em específico, do câncer de mama, reduz muito o estresse oxidativo das nossas células. Então, a mulher tende a ter uma vida mais saudável e reduz bastante o risco de ter um diagnóstico de um câncer de mama. E existe alguma idade que é mais propícia à doença ou ela pode atingir mulheres de qualquer idade? Existe sim. A gente sabe que a maior parte das mulheres, elas vêm tendo esse diagnóstico a partir dos 50 anos. Mas o que a ciência tem nos mostrado hoje, por uma série de fatores ambientais, essa incidência ela vem se aproximando das mulheres mais jovens. Então, hoje chega ao nosso consultório, às vezes, mulheres com cânceres de mama, com 30, 35 anos. É importante o telespectador, o ouvinte, saber que são exceções. A grande maioria das mulheres com câncer de mama, elas desenvolvem esse câncer a partir dos 50. Doutora Lorena, nós vamos fazer uma pausa. O Quer Fazer Entrevista vai a um breve intervalo. A doutora Lorena continua aqui conosco. No próximo bloco vamos continuar falando sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. Não saia daí porque voltamos em instantes. A TV Kefas pode estar com você em qualquer hora e lugar, em casa, no trabalho e até em outras cidades do Brasil e do exterior. É só você baixar o nosso aplicativo e é muito fácil. Vá na loja de aplicativos Play Store no seu celular ou tablet. Digite TV Kefas. Encontre nosso aplicativo, clique em instalar, aguarde alguns instantes e clique em abrir. Pronto! O aplicativo já está na sua tela. É só clicar e você terá acesso ao nosso site. Conheça a programação da nossa TV Católica, notícias, assista ao vivo 24 horas por dia e torne-se nosso colaborador. Então, não perca tempo. Baixe agora o aplicativo da TV Kefas. E em breve estará disponível também na Apple Store. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela? Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Santa Missa, todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, aqui pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Estamos de volta com o Quer Fazer Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. E para esse bate-papo, nós estamos recebendo a doutora Lorena Quaresma, ela que é clínica geral e oncologista. Doutora Lorena, vamos falar um pouquinho agora então sobre a relação amamentação e câncer de mama. É uma pergunta muito pertinente, Luana, e as pacientes às vezes me fazem essa pergunta. Amamentar faz bem não só para o neném, mas para a paciente que amamenta também. A relação hormonal, as alterações hormonais que acontecem durante a amamentação é um fator protetor do câncer de mama. Então, quanto mais a mulher amamentar, quanto mais filhos ela tiver e mais ela amamentar,
mais ela estará protegida contra o câncer de mama. Então, a informação interessante porque muitas pessoas acham que é o contrário, tem muitos mitos em relação a isso, né, doutora? As mães aí de plantão, vale a pena amamentar, vocês estão mais protegidas. Doutora Lorena, e quais são, né, os sintomas, né? Como a mulher pode identificar esses sintomas em casa mesmo? Essa pergunta também é muito importante, porque o que a gente quer com os nossos pacientes é que elas não venham a ter sintomas para diagnosticar um câncer de mama. A mulher que se cuida, que faz a mamografia, quando ela porventura vem a descobrir um nódulo maligno, na maioria das vezes, numa doença precoce e inicial, ela é assintomática. Isso é o ideal. Isso é o que acontece nos países mais desenvolvidos, porque o nódulo não tem tempo de crescer, ele é descoberto no exame de rastreamento, seja ele a mamografia ou seja ele o ultrassom, e isso nos dá a possibilidade de altas taxas de cura para essa paciente. Mas os sintomas, eles podem advir quando esse nódulo começa a crescer. E aí a mulherada tem que ficar atenta, porque se perceber assimetrias nas mamas, avaliem, olhem as suas mamas durante o banho, no espelho, sem roupa, assimetria nas mamas, alteração nos mamilos, pele enrugada como se fosse uma casca de laranja, sensação de nódulos, nodulações no corpo da mama, todos esses são sintomas que podem vir a acontecer, sinais e sintomas. Em alguns tumores já um pouco maior, a mulher também pode vir a sentir dor, desconforto na região da mama. E nós falamos, né, do exame de mamografia, ele que é tão importante, como que ele é realizado, doutora Lorena? O exame de mamografia nada mais é do que um raio-x, Luana, só que ele é um raio-x direcionado e específico para a mama. Ele espalha o tecido mamário todo sobre o raio-x e ele vai fazer uma avaliação dessa mama da mulher e também das axilas para identificar possíveis nódulos que possam estar ali presentes e que muitas das vezes, quando menores, a gente não consegue nem sequer identificá-los à palpação. Aí a mulher ela fez todo o procedimento, fez o exame, foi diagnosticada. Como é o tratamento? O tratamento hoje, com a melhoria da medicina, ele é um tratamento muito diferenciado. Depende do subtipo molecular do câncer que a mulher tiver, do estadiamento desse câncer, se é uma doença localizada inicial, se é uma doença que já compromete a axila, se é uma doença que já saiu da mama e porventura tenha gerado metástases no corpo. Mas basicamente numa doença inicial, a mulher ela é avaliada para 3 pilares de tratamento: o tratamento cirúrgico, o tratamento quimioterápico, o tratamento radioterápico, podendo ou não realizar também tratamentos-alvo, que são os bloqueios hormonais e os bloqueios para um outro receptor deste câncer que a gente chama de anti-HER. Então a mulher vai passar por uma equipe de especialistas para definir se ela opera primeiro, se ela toma medicação primeiro, e logo em seguida, após a cirurgia e as medicações, a mulher segue para a radioterapia. Então, são os 3 pilares principais que nem sempre a gente precisa utilizar dos 3. Vou te dar um exemplo: uma paciente que chega no meu consultório com uma doença muito inicial e um tumor muito pequeno, vai ser submetida a uma cirurgia e pode nem sequer precisar de uma quimioterapia, de tão inicial que a doença é. Então, assim, a gente precisa avaliar caso a caso, avaliar a indicação, mas os 3 pilares principais são o tratamento medicamentoso, seja ele quimioterápico ou alvo, o tratamento radioterápico e o tratamento cirúrgico. Esse tratamento ele vai depender do estágio da doença e também do paciente. Exatamente. Doutora Lorena, então, como falamos que é importante o autoexame, eu gostaria que você explicasse para quem está em casa, então, qual que é a forma correta de se fazer esse autoexame? O autoexame, a gente orienta as nossas pacientes hoje que não realizem ele durante o período menstrual. A mama fica mais sensível, ela fica mais dolorosa e às vezes podem aparecer sensações de nodulações que são alterações hormonais do ciclo menstrual. Então, 7 dias depois da menstruação, que a mulher se palpe regularmente. Uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia qual que é o lugar mais fácil de você palpar sua mama? Durante o banho.
Passa um sabãozinho na mão, ensaboa. Por quê? Porque a palpação do tecido mamário fica muito mais facilitada, porque o sabão ajuda a escorregar. Isso não é uma técnica de livro, viu? Eu poderia até publicá-la, mas não é. E aí, o importante é a mulher se tocar, sentir o tecido da sua mama para conhecer o tecido da sua mama. E aí a gente se toca em todo o tecido da mama e nas axilas. Então, de uma maneira tranquila e calma, você vai descendo a mão por toda a mama, desde esse ossinho aqui de cima, que a gente chama de clavícula, até a parte final da mama. Vai se tocando. Não precisa exatamente ter uma técnica muito formalizada de como se palpar, porque esta obrigação é do ginecologista e obstetra, é do oncologista, é do mastologista. Mas o recadinho que eu deixo é, todo mês, uma vez no mês, escolhe um dia, vai lá durante o banho, se olha no espelho, palpe a sua mama, veja se mudou alguma coisa, porque de um mês para o outro, de uns meses para outros, se a gente percebe alguma alteração que vocês provavelmente não vão saber identificar o que é, mas uma simetria, uma área que está endurada, uma modificação. Ai, doutora, eu senti alguma coisa na mama, às vezes os pacientes me falam que estava diferente, eu não sei o que é, mas eu vim aqui para uma avaliação. E aí sim, procurar o profissional para que ele possa identificar que alteração é essa. Lorena, então para finalizarmos, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Se tiver mais alguma dica para as mulheres, fique à vontade. Mulherada de plantão, o câncer de mama é o câncer de maior incidência nas mulheres, mundialmente falando. Nesse 2020, 2022, aqui no Brasil, serão quase 67 mil casos novos da doença. Não são antigos, são casos novos. Então, é uma doença que tem que chamar muito a nossa atenção. Hoje, os índices de cura, quando essa doença ela é diagnosticada de maneira precoce, elas são altíssimas. Então, não durmam no ponto, não tenham medo de se palpar e não deixem de ir no seu médico, seja ele o mastologista, seja ele o ginecologista, para fazer a palpação da mama, para fazer a mamografia a partir dos 40, para fazer o ultrassom de mama. E se você tem um parente de primeiro grau que tem um histórico de ter tido câncer de mama, vá mais cedo, não espere os 40 anos, vá antes disso a um profissional especializado para receber todas as orientações de como proceder e de quando começar esses exames, né? Se a gente hoje chega no consultório com um diagnóstico inicial ou até podendo evitar esse diagnóstico com testes genéticos que já mostram para a gente o risco de ter ou não ter um câncer de mama, é muito importante. Por quê? Porque isso salva vidas, isso nos poupa de tratamentos dolorosos, isso nos poupa de tratamentos mutilantes, isso melhora a nossa qualidade de vida. Então não tenham medo, se tiverem dúvida, nos procurem no consultório, sejam informadas e cuidem de vocês com carinho. Um abraço a todos e obrigada pelo convite. Nós que agradecemos por ter aceitado o nosso convite, doutora Lorena, vir falar desse assunto tão importante. Obrigada. O Kefas Entrevistas chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveite para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e ajudar nas obras de evangelização, no qual a TV Kefas faz parte. Uma boa noite para você e até o próximo programa.